Traficantes fazem vídeos ostentando submetralhadora na serra. O grupo utilizava drones para monitorar a presença da polícia. Um dos bandidos foi baleado durante um confronto com a PM. Em Morro da capital, mais ostentação criminosa. O jovem é flagrado andando com uma arma em meio aos moradores. Toque de recolher em bairro da Serra. Comércio fechado. A ordem teria partido de traficantes depois da morte de um homem numa troca de tiros com a polícia. Durante o tiroteio, um ônibus foi atingido. Coletivo pega fogo em Guarapari. A suspeita é de incêndio criminoso. Tiroteio e pânico em Vila Velha. Criminosos num carro teriam trocado tiros com um motoqueiro. O confronto aconteceu perto de um dos shoppings mais movimentados do município. Trabalhador rural é encontrado morto em lagoa particular no norte do estado. O corpo estava amarrado. Casal é preso em flagrante levando mais de 36 quilos de haxixe para Guarapari. O carro da dupla foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-262. E golpistas atacam idosos em horário diferenciado em caixas eletrônicos. O alerta é do Sindicato dos Idosos. Os criminosos aproveitam o horário fora do expediente bancário para agir. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Bandidos usam drones para monitorar a ação da polícia em bairros da Grande Vitória. Um equipamento foi apreendido com um traficante na serra. O criminoso fez um vídeo ostentando uma submetralhadora com amigos. Eles ostentam armas, brincam e fazem festa. O rapaz de camisa vermelha que aparece no vídeo empunhando uma submetralhadora se chama Evandro dos Santos de Jesus, de 20 anos. Ele é conhecido como Cara de Caixote e é um dos chefes do grupo criminoso do bairro Planalto Serrano, na Serra. Outros também aparecem nas imagens. Um deles está armado. Mas no início da noite de ontem, a polícia acabou com a festa. Durante uma incursão pelo bairro, a polícia foi recebida a tiros. No meio do confronto, Evandro foi alvejado por 3 disparos. Ele foi socorrido para o Hospital Jaime dos Santos Neves, onde passou por cirurgia. Uma guarnição que patrulhava o local teve informação que na rua Santa Catarina, Evandro, Cara de Cavalo, Ozói, se encontrava com vários elementos. E quando viram a polícia com a voz de prisão, reagiram, atiraram. Um deles foi alvejado, o restante fugiu. Com o grupo, os policiais apreenderam a submetralhadora usada por Evandro, uma pistola 380, munição, drogas, além de 2 rádios comunicadores e um drone, que seria usado para monitorar a ação dos militares na região. O drone, além de vigiar a chegada da polícia, também vigia a gangue inimiga, rival, até facilita a eles quando planejam ataque a gangues rivais. Esse especialista em segurança afirma que traficantes geralmente usam armas para guerrear contra os rivais, mas para se prevenir das abordagens da polícia fazem uso de tecnologias como os drones. Isso mostra que o traficante ele está se articulando, se equipando para o século XXI. E, naturalmente, a polícia também precisa se transformar. O modelo atual foi pensado na década de 50 do século XX, do século passado. Isso já tem quase 70 anos. Então, nós precisamos de um novo modelo estritamente racional, mas também atualizado tecnologicamente, atualizado com as melhores práticas científicas. Ainda diz que a polícia precisa modificar estratégias no enfrentamento à violência, visto que os recursos usados pelos traficantes estão cada vez mais modernos. A polícia precisa sair desse modelo baseado no patrulhamento preventivo e na resposta pronta às ocorrências para um modelo baseado na informação, na investigação e na polícia técnico-científica. Ou seja, é preciso equipar melhor, treinar melhor os policiais. O importante não é a quantidade de policiais, mas sim a maneira como eles trabalham e o que eles dispõem para trabalhar. Simplesmente colocar mais policial na rua, embora dê uma satisfação à população, não tem se mostrado mais eficaz. Assim como também aumentar simplesmente o número de prisões não faz diferença se o que você está prendendo é o pequeno criminoso, o pé de chinelo.
A Secretaria de Segurança do Estado disse que está realizando o maior investimento da história para o setor. Também afirmou que as polícias já recebem treinamentos modernos para patrulhamento urbano. Equipes especializadas trabalham em áreas elevadas, com novos equipamentos e armamento internacional de última geração, como viaturas modernas, drones, ferramentas de inteligência e equipamentos de informática. Olha, no Morro São Benedito, em Vitória, imagens mostram um jovem ostentando uma arma. Ele circula com a arma na mão. Enquanto isso, moradores também passam tranquilamente pelo local. Num determinado momento, ele chega a apontar a arma para o alto. A cena foi registrada no Morro São Benedito, na capital. Nós entramos em contato com a polícia, mas até o momento não tivemos resposta. Criminosos trocam tiros no bairro Itapuã, em Vila Velha. O confronto aconteceu perto de um dos principais shoppings do município. Quem estava na rua ficou assustado. O tiroteio começou nessa rua do bairro Itapuã, em Vila Velha. Moradores contaram que 3 bandidos encapuzados e armados estavam em um carro dourado, atirando para o alto. A Guarda Municipal disse que foram efetuados mais de 30 disparos por volta das 10h30 da manhã desta terça-feira. Quando eu vi os disparos, eram 3 homens num carro e o outro na moto. Eles estavam em troca de tiros. Aí eu tive que me atirar no chão, atrás de um carro, para não ser atingido. Quando eles vieram na minha direção, eu tive que procurar abrigo em um comércio, para não ser atingido por balas perdidas. Meia hora depois, os mesmos bandidos passaram aqui na rua Gameleira e começaram a atirar para o alto novamente. Muitos moradores passavam aqui no momento dos tiros. Todos eles saíram correndo, desesperados. Muitas lojas resolveram fechar por algumas horas. O local do tiroteio fica a menos de 100 metros de um shopping do município. Eles queriam atingir a qualquer pessoa, qualquer um que estivesse passando. Ali não era pessoal, não era direcionado, era aleatório. Então isso preocupa, pode atingir uma criança, uma mãe, um pai de família. Comerciantes disseram que os bandidos usavam armas cromadas e estavam bem vestidos. A polícia militar foi acionada, mas não encontrou nenhum dos atiradores. Quem mora na região está com medo da violência. Estou aqui no centro de Itapuã, em postos altos, e a polícia ela não dá conta do mínimo, do básico, que é a segurança pública, que é o essencial. A Polícia Militar disse que fez buscas na região, mas ninguém foi preso. Toque de recolher no bairro Central Carapina, na Serra. O comércio fechou as portas. A ordem teria sido dada por traficantes logo após a morte de um homem, depois de uma troca de tiros com a polícia. Lojas fechadas, ruas com pouco movimento. Esse supermercado só abriu as portas às 3 da tarde. Este foi o clima no bairro Central Carapina, na Serra, nesta terça-feira. Isso por causa de um toque de recolher determinado por traficantes. O policiamento no bairro foi reforçado, mas mesmo assim, essa escola municipal suspendeu as aulas no turno da tarde. Muitos moradores tiveram que ir para casa a pé, porque a linha de ônibus que circula em Central Carapina não estava entrando no bairro. Este toque de recolher teria sido motivado por um tiroteio que aconteceu nesta madrugada no bairro. O confronto envolveu policiais militares e um grupo de traficantes. Um homem que ainda não foi identificado foi atingido por mais de 10 disparos. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Nas paredes ficaram as marcas dos tiros. Esse ônibus que estava estacionado também foi atingido. A polícia apreendeu 2 revólveres calibre 38 e 10 munições. Esta dona de casa está grávida de 9 meses. Ela mora próximo de onde o tiroteio aconteceu. Foi um susto muito grande, que parecia que era tudo dentro de casa, os disparos. Foi uma coisa chocante, porque eu tô dormente até agora. Eu tô até agora, assim, paralisada, porque o meu bebê, graças a Deus, não aconteceu nada, mas o meu outro filho de 6 anos, ele também tá meio chocado, que até a tosse dele agravou mais. Foi mais de 30 disparos. E deu um intervalo e depois continuou de novo.
porque a hora que eu tentei levantar, aí voltou de novo, eu voltei a se deitar de novo no chão. Hoje pela manhã, o corpo de uma mulher foi encontrado enterrado na região conhecida como Favelinha, em Central Carapina. Jéssica Vieira Reis dos Santos, de 19 anos, estava desaparecida há 7 dias. A jovem estaria grávida de 3 meses. Segundo a polícia, a principal suspeita é que Jéssica estaria tendo um relacionamento amoroso com 2 traficantes de facções rivais. Até agora, ninguém foi preso. A polícia descarta a possibilidade de relação entre o toque de recolher e o assassinato. Olha, a polícia disse que não confirma toque de recolher. Sobre o corpo encontrado, o caso está sendo investigado, mas nenhum suspeito foi detido. Denúncias devem ser feitas pelo 181. Atenção, idosos! Criminosos aproveitam horário diferenciado para atacar em caixas eletrônicos. Seu Antônio foi ao banco sacar um dinheiro. Na fila, acabou sendo abordado por um homem estranho. A atitude chamou a atenção do idoso. Ele achou que seria assaltado. De repente, quando eu estava na fila, um senhor veio atrás de mim, já aparentando uns 35 anos, mais ou menos, e me perguntou: o senhor vai ver o saldo? Eu não entendi, eu falei: não, vou fazer outra coisa. E ele saiu. Aí recebi o dinheiro, saí quando guardei o dinheiro direitinho e fiquei olhando para um lado e para o outro, e de repente, a uns 20 metros mais ou menos, na minha direita, o camarada estava lá parado. Ele até tentou, atravessar a rua também, mas o ônibus já estava lá, eu peguei o ônibus saiu logo. Segundo o Sindicato dos Aposentados do Espírito Santo, o caso do seu Antônio não é um fato isolado. Por mês, pelo menos 5 ocorrências são registradas aqui na sede da categoria. O presidente da categoria afirmou que as abordagens aumentaram. Sempre acontece no final de mês, quando os aposentados, os idosos vão receber sua aposentadoria, ou são abordados nas filas dos bancos, oferecendo ajuda, as pessoas oferecendo ajudas, ou são abordados na saída dos bancos por esses marginais que ficam lá vigiando. Eles sabem as datas certas da primeira parcela do 13º e a segunda parcela, que já é em novembro agora. Eles sabem essas datas, sabem que tem uma movimentação maior de aposentado e de dinheiro nos caixas eletrônicos e vão para lá para poder vigiar e aplicar esses golpes nos nossos aposentados e idosos. A prática criminosa tem se tornado cada vez mais comum, segundo o sindicato. Na verdade, a gente já tem até uma orientação, para que o aposentado e a pessoa idosa só procure o caixa eletrônico no horário bancário. Por quê? Porque o caixa eletrônico abre a partir das 8 horas, mas só vai ter algum funcionário lá a partir das 10. Então, quando ele vai nesse horário, ele fica mais vulnerável aos golpes. Ele tem dificuldade para acessar o caixa, aí o golpista se aproxima dele, oferece ajuda com a educação, e a pessoa acaba caindo na fala do golpista. O aposentado, mesmo com as dicas, se sente cada vez mais inseguro de ir ao banco. Ele anda se vigiando pelas ruas, em alerta, com medo de ser o próximo alvo dos bandidos. Uma sensação que eu não gostaria de que ninguém passasse por isso. É uma situação muito constrangedora, de muito medo mesmo. Trabalhador rural é encontrado morto e amarrado no norte do estado. O corpo estava numa lagoa particular em Rio Bananal. A vítima foi localizada pelo dono da propriedade rural, que acionou a polícia e os bombeiros. Estava amarrado em cordas de nylon, um corte no abdômen e tinha um ferimento na cabeça. O homem estava desaparecido desde a última sexta-feira. A vítima é natural de Minas Gerais e trabalhava no local há 30 dias. A polícia investiga o crime. Roubo de carros assusta moradores na Serra. As vítimas afirmam que os criminosos aproveitaram o dia de votação para agir. O feirante de 46 anos foi rendido por um criminoso em Serra Dourada 3 na noite de domingo. Quando abriu a porta, ele foi abordado pelo rapaz, entendeu? Com a arma na mão. Só pediu a chave, pediu para não encarar ele, pediu a chave, entrou no carro e vazou. Depois do susto, desespero, o carro, um HB20 branco, placas MRY 6624, que tinha acabado de ser quitado, não tinha seguro. Comprei financiado, paguei 5 anos, acabei de quitar agora no mês de agosto, entendeu? Aí você está naquele alívio que sai de uma dívida e aí você perde a máquina, aí é complicado. Nunca passei por isso, a vontade é você voar em cima e tal, ao mesmo tempo você pensa 2 vezes, que ele estava com a arma muito na minha direção, e eu fiquei com medo dele atirar, entendeu?
Este outro morador do município de Serra teve o carro furtado no mesmo dia. O veículo, um Corsa MRY 4138, estava estacionado na frente de casa, no bairro Cidade Continental, quando foi levado. Eu cheguei em casa por volta de 11h30 e aí encostei o carro, entrei para dentro de casa, fui almoçar. Questão de 10 minutos que eu retornei, o carro já não estava mais no local. De acordo com os moradores aqui de Cidade Continental, a situação do bairro com relação à insegurança já é crítica. E o fato da polícia estar centralizada nos locais de votação neste domingo piorou ainda mais a situação. Com isso, as ruas ficaram totalmente à mercê dos criminosos. Só tinha viatura só nas escolas. Eu, rodando no bairro, não vi uma viatura. E fiz busca atrás do carro e não vi uma viatura passar. A gente se sente impotente de não poder fazer nada em relação a isso. As polícias, a segurança da gente, e a gente fica à mercê dos vagabundos. Você não vê viaturas nas ruas, entendeu? Principalmente à noite, você não vê, é muito difícil, entendeu? Então os caras fazem o que quer, chega, te rouba, te leva, e sorte quando ainda não faz o mal com a gente, entendeu? Agradecer muito a Deus por isso também, entendeu? A Polícia Militar disse que faz operações nos 2 bairros. Também afirmou que é importante que as vítimas acionem a PM pelo 190. Só reforçando, um dos carros roubados é um HB20 placa MRY 6624. O outro veículo é um Corsa hatch placa MRY 4138. Casal é preso em flagrante levando mais de 36 quilos de haxixe para Guarapari. O vídeo mostra o local exato onde a droga estava escondida. Em um fundo falso no porta-malas do carro, mais de 36 quilos de haxixe. O material foi distribuído em 56 pacotes. No veículo estava este casal. Eles foram identificados pela polícia como Juan Segovia, de 54 anos, e Olga Trento, de 48. O material foi descoberto pela Polícia Rodoviária Federal, que realizava uma operação na BR-262 em Viana. Por volta das 9h20 da noite, os policiais avistaram um Corsa Classic branco. No interior do veículo estava o casal. Os policiais federais realizaram a abordagem e estranharam o comportamento da dupla. Em depoimento à polícia, Juan disse que receberia R$8 mil para deixar a droga em Guarapari. O material ilícito estava vindo de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Já Olga relatou que Juan já foi preso por tráfico e associação ao tráfico e estava em liberdade condicional. Os dois foram conduzidos para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde foram autuados por tráfico e associação ao tráfico. O casal foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. E a seguir, ônibus é incendiado em Guarapari. A gente já volta. Ônibus é incendiado em Guarapari. O incêndio aconteceu durante a madrugada no bairro Ipiranga. O coletivo seria de uma igreja evangélica e era utilizado para transportar os membros da congregação. A suspeita é de que o incêndio seja criminoso. Apesar do prejuízo, ninguém ficou ferido. O caso está sendo investigado. Informações devem ser repassadas para o Disque Denúncia 181. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Boa noite e eu te espero amanhã.